O seu chefe, o seu líder aí conhece o seu trabalho? Você é o líder? E você conhece o trabalho da sua equipe? Esse é o 6º princípio de Deming e esse a gente está falando de instituir um programa de treinamentos. O Deming fala em 2 momentos de treinamento, no 6º e no 13º princípio, na verdade, de educação. Ele fala em 2 momentos, agora e no 13º, e você vai entender a diferença até o final desse episódio. Mas essa é a nossa série sobre os 14 princípios de Deming. E o que eu quero trazer agora é quando ele já chega na largada e fala assim, todos os planos de treinamento, os projetos de treinamento, os programas de treinamento têm que ser reconstruídos, refeitos. Isso ele falou em 86, mas eu acho que ainda está valendo. Vou dar um exemplo. Ele diz o seguinte, ele diz que os administradores precisam conhecer melhor a empresa. Ele diz, inclusive, que os administradores precisam treinar, os gestores precisam passar por um treinamento para entender desde como chega a matéria-prima até todo o ciclo de produção, a parte de logística, até chegar no cliente final. Porque o que ele reclama é que os gestores não têm ideia de como o trabalho é feito. E isso dá uma diferença grande entre, lembrando que ele escreveu esse livro para falar da diferença do americano para o japonês, a diferença que é entre o americano e o japonês. Ele fala que o japonês, uma das grandes vantagens é que os estágios que os administradores fazem duram de 6 a 10, 12 anos. Então a gente está falando de pessoas que passam anos trabalhando numa empresa até assumir a administração ou a gestão de alguma coisa. Enquanto numa outra ponta ele está falando dos americanos, onde o pessoal chega da universidade já gerindo uma equipe. Então essa é um pequeno descompasso, uma pequena diferença que talvez vai deixar alguns agora meio ofendidinhos. Falando ainda da diferença, que vai deixar os ofendidinhos aí, ele fala que no Japão as pessoas passam por diversos departamentos e que eles conhecem todas as partes da empresa. Enquanto os outros não, eles chegam já tentando tomar decisão sobre alguma coisa que eles não conhecem direito. Então essa é a primeira ponta, né? Esse princípio, o 6º princípio, ele fala basicamente de estabelecer instituir um programa de treinamento para a administração, para a gestão e para quem está chegando na empresa. Olha que loucura. Só desses 2 por enquanto. Então ele está falando basicamente disso. Tem uma coisa que eu acho muito legal, eu vou ler esse pedaço do livro, que ele tem um diálogo aqui. Eu já falei de diferença do japonês para o americano, mas ele tem um diálogo que diz mais ou menos assim. Diálogo com o funcionário da produção. Olha o que o cara fala. Eles não nos dão nenhuma instrução. Simplesmente nos colocam nas máquinas e nos dizem para começar a trabalhar. Daí o cara pergunta, mas não há ninguém para ensinar o trabalho? Meus colegas me ajudam, o cara da produção responde. Mas eles têm seu próprio trabalho para fazer. Você não está subordinado a algum capataz, algum encarregado? Ele não sabe nada. Mas a função dele não é ensinar você a fazer o seu trabalho? Daí o cara da produção diz assim, mas quando uma pessoa precisa de ajuda, não procura alguém que parece menos preparado do que ela, não é mesmo? O capataz usa uma gravata, mas não sabe nada. O Deming é foda. Ele pergunta assim, e a gravata não ajuda? Não ajuda. Esse é um diálogo comum. E não só lá, viu? Quantas pessoas chegam para liderar um departamento e não sabem do trabalho que é feito ali dentro? Então essa é uma crítica voraz que o Deming faz nesse princípio em relação a isso. E ele fala o seguinte ainda, um dos grandes problemas dos programas de treinamento está ligado à liderança e à maneira como eles acontecem, principalmente ao como encarregado ou capataz, como ele chama no livro, né? A tradução chegou pra gente assim aqui, não chegou como encarregado, chamou como capataz. Como que o cara lida com isso? Porque muitas vezes esse cara está pressionado pelas cotas diárias dele. E ele começa a procurar cota e ele simplesmente começa a criar padrões flexíveis. O que ele quer dizer? Quando ele está mais apertado, ele espreme mais a equipe. Quando ele está mais frouxo, ele solta mais a equipe. Ou seja, você começa a não saber o que é aceito e o que não é aceito. Isso passa a ser de acordo com o tamanho da borrachada que o cara tá levando. Isso é uma coisa que eu acho muito legal. E a parte que eu acho mais legal que ele traz nesse princípio é que ele fala que o grande desperdício dos Estados Unidos, e que eu acho que isso no Brasil faz todo sentido hoje, é a subutilização das habilidades do time, das pessoas, dos profissionais. Ele fala que a quantidade de pessoas que têm as capacidades não utilizadas na sua plenitude é muito grande. Isso eu concordo 100% com ele. E nisso, uma coisa que ele fala é o seguinte, que não adianta a gente gastar tempo, recurso e dinheiro para instituir programas de treinamento, para falar que todo mundo vai ter que entender como funciona o trabalho, tanto os novos quanto a alta administração ou os gestores, se a gente não tirar os fatores que ele coloca lá no 12º princípio,
que é aqueles que estão ligados a sentir orgulho do trabalho. Se a gente não remover os obstáculos que podem fazer as pessoas sentirem orgulho do próprio trabalho. Então isso é uma coisa muito legal. Isso reforça aquilo que eu venho falando desde o primeiro princípio, que todos os princípios estão conectados, né? Veja, existe uma linha que conduz tudo até aqui. E uma última coisa que ele fala que eu acho que vale a pena dizer aqui, eu falei isso no quinto princípio, eu estou repetindo isso agora, que o cliente está na jogada. Ele fala o seguinte, que os treinamentos devem incluir, inclusive, treinamentos ligados às necessidades reais dos clientes. Ou seja, que acho que aqui é um pitaco meu. Principalmente os administradores, mas não só eles, devem entender quais são as necessidades dos clientes. Porque fica tudo muito mais fácil quando você sabe o que o cara que vai receber lá na ponta o produto que você está criando precisa, ou aquele serviço que você está entregando, o que aquele cara demanda. Então, quando o Deming fala disso, ele coloca isso no sexto princípio, mas lembra que eu falei que tinham dois, o sexto e o 13º. O sexto princípio ele está falando de instituir um programa de treinamento como esse que eu disse, para abordar basicamente esses tópicos ligados às pessoas que chegam e ligados também à administração, para que ela conheça o trabalho da empresa. Já o 13º ele está falando muito mais de um treinamento continuado, a gente vai falar disso lá, e principalmente do autodesenvolvimento das pessoas da empresa, tá? Então, esse foi o sexto princípio de Deming. Aqui a gente está falando de instituir um programa de treinamento, e você aí já tem um programa de treinamento, a famosa e famigerada integração acontece da maneira como que tinha que acontecer, e o seu gestor conhece o seu trabalho ou ele tem uma vaga ideia do que você faz? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você quiser se inscrever no canal ou acompanhar os princípios aqui, fica à vontade, beleza? A gente se vê no sétimo princípio de Deming. Um abraço, tchau!